18h58, Radar de Notícias de volta para esse quarto bloco, programa dessa segunda-feira com uma grade especial, porque estamos recebendo os dois últimos candidatos à presidência da OAB aqui nos nossos estúdios. No bloco anterior, a doutora Francine, da Chapa 3, e agora no nosso último bloco, o candidato da Chapa 4, que já está comigo aqui no estúdio. É com grande prazer que tenho aqui do meu lado o doutor Edson Bello, candidato à presidência da OAB Guarulhos pela Chapa 4. Doutor, é um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite aos telespectadores, internautas. Vamos debater um pouco hoje aqui sobre as questões de ordem. Doutor, vou começar a nossa entrevista fazendo a mesma questão que fiz à sua colega que esteve aqui conosco. A pergunta elementar para iniciarmos nosso bate-papo é a seguinte: por que o doutor Edson Bello decidiu se candidatar ao pleito de 2024 para o comando da OAB? Na realidade, André, esta é a quarta vez que eu me candidato à presidência da OAB Guarulhos. Nós estamos aqui há 22, eu estou aqui há 23 anos trabalhando e tenho um trabalho reconhecido, não só aqui em Guarulhos, mas nacionalmente, sobre a defesa da advocacia. Aliás, André, hoje o advogado, quando usa esse celular dentro da audiência para gravar, tomar som e imagem da audiência do ato processual, também em delegacias, em repartições, foi um habeas corpus nosso no Supremo Tribunal Federal que garantiu que o advogado pode utilizar em audiência livremente o celular para trabalhar. E isso foi um habeas corpus que a gente fez aqui, atendendo uma colega aqui de Guarulhos, é o HC do STF 194092, além de tantas e tantas e tantas outras ações que nós atendemos aqui. E isso nos credencia, porque a gente tem um histórico de trabalho, e esse histórico de trabalho já está quase todo ele, nas redes digitais, justamente para que os colegas possam ver quem tem trabalho e quem não tem trabalho. Eu quero continuar um pouco nessa questão, doutor, porque acompanhando as publicações que o senhor faz, eu vi diversos vídeos em que o senhor fala que a conquista de decisões que garantem as prerrogativas dos advogados, todas são importantes, mas que o senhor destacou nessas publicações justamente esse HC que o senhor citou. Então, para a nossa audiência que eventualmente não conhece esse caso, queria que o senhor explicasse dessa conquista, falasse um pouco mais, por que o senhor acionou o Supremo Tribunal Federal, qual foi o início dessa disputa e por que houve essa decisão da Suprema Corte Brasileira? Aqui em Guarulhos nós sempre tivemos um problema sério de violação de prerrogativas. Lamento em dizer isso, e quem quiser conferir, veja no último debate da Associação Comercial Empresarial de Guarulhos, onde todos os candidatos reconhecem o trabalho da Chapa 4 do Edson Bello. Todos. E ainda querem que eu vá trabalhar para eles. A pergunta para você, minha amiga, meu amigo: como é que você trabalha para alguém que não trabalha? Eu vejo um monte de projetos aqui, já vou entrar no assunto, André, um monte de projetos de alguém que nunca testou nada fora. E é tudo virtual. É tudo virtual porque não precisa de contato pessoal, né? O caso em questão, ele começou, teve um problema, a advogada teve um problema na audiência com o juiz proibiu a advogada de usar o aparelho de celular. A advogada não concordou e então o juiz oficiou o Ministério Público Federal, que abriu um procedimento criminal de desobediência contra a advogada. Isso foi para a Justiça Federal não quis arquivar o procedimento. Eu, então, a partir dali, com 4 habeas corpus, consegui chegar ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal entendeu e concretizou a seguinte tese de nossa autoria: usar o aparelho do celular em audiência para gravar a audiência, tomar imagens para o processo é prerrogativa do advogado. Certo? Essa vitória é o único caso, além de tantos outros que a gente já atendeu aí e você mesmo teve acesso a eles. Então, este é um caso em que a colega aqui de Guarulhos não foi atendida pela OAB. Aliás, não foi atendida por nenhum outro desses outros candidatos, porque eles não estavam presentes. Eles aparecem e, na hora de eleição, aparecem com esses programas mirabolantes. André, me desculpa dizer isso, a OAB tem a Escola Superior de Advocacia. A colega que me substituiu, que há pouco que esteve aqui, ela o tempo todo diz que é mestre, doutora e tal. Título todos nós temos, advogados.
né? Tenho formado em filosofia, tenho mestrado, estou fazendo doutorado, estudei fora do país, mas não é isso que está em jogo. A questão é que nós temos uma escola superior de advocacia que ninguém fala em usar. Quer usar o Sebrae para quê? Para onerar mais o advogado? Já a Escola Superior de Advocacia faz todos os serviços que a gente precisa, né? E com custo baixíssimo ou até custo zero. Então, por quê? Vai continuar fazendo negócio na OAB, contratando empresas? Como aqui a situação vende revista para advogado? É isso? Mais negócios? Não. A Chapa 4 propõe para você advogada, para você advogado, jovem advogado. Nós vamos, inicialmente, é a única que propõe, trabalhar no fórum, onde as questões acontecem no dia a dia. Aqui em Guarulhos nós não temos nada. Nós vamos colocar alguma coisa no lugar. Então, nós vamos trabalhar no fórum. E lá no fórum, nós vamos voltar a fazer pesquisa, porque eu já fiz pesquisa, já sei da radiografia, e é por isso que eu posso falar dessas propostas. Sem pesquisa, você não faz nada. Então, nós vamos trabalhar no fórum. No fórum, nós vamos buscar atender os advogados para que eles tenham os seus alvarás e mandado de levantamento em até 30 dias. Você sabe que aqui, André, o juiz leva 8 meses para expedir um alvará de levantamento dos honorários do advogado. Depois a gente vai trabalhar para acabar com a violência contra o advogado em audiência. O juiz não pode ficar mais de 3, 4 meses para proferir sentença. As audiências não podem esperar, o advogado não pode esperar uma audiência por 2 horas ou 3 horas. Tudo isso eu garanto para você, advogado, vai acabar porque a advocacia vai ter a sua diretoria dentro do fórum. Ninguém propõe isso. Por quê? Porque tem medo do embate com o juiz. Tem medo com o embate com a autoridade. E aqui em Guarulhos, todos eles reconhecem das chapas concorrentes. Só o Edson Bello tem coragem de representar em qualquer lugar o prefeito, o secretário de justiça, o juiz, o promotor, o delegado, seja lá quem for, como a gente já faz, sem estar na ordem há 23 anos. Tá? Nós já fazemos isso há 23 anos. Aqui, André, eu tenho 4 ações já fiz 4 ações populares contra o transporte público e já estive nesse programa falando de ação popular com o finado notário, que Deus o tenha, sobre a ação popular do transporte público. Né? E eu não era candidato e nem mandava pela OAB. O meu escritório tem um atendimento de 20,2% de atendimento da advocacia gratuita. Essas questões todas eu defendo no meu escritório. Então, eu vejo os candidatos aqui com discursos mirabolantes só falando de artificialidade. É tudo artificial. São chapas artificiais. Inclusive, André, eu fiquei muito triste recentemente, porque um candidato da Chapa 1, que era candidato da faculdade, a faculdade abandonou ele e foi apoiar a chapa de reeleição. Então, era a chapa branca. Então, assim, André, nós precisamos urgentemente de um candidato que coloque as coisas no seu devido lugar e que converse com legitimidade, coragem, conhecimento e muito trabalho com todas as autoridades de Guarulhos. O diálogo é permanente, mas ninguém, nem secretário de Justiça, nem prefeito, nenhuma outra autoridade vai tomar o espaço da OAB Guarulhos e nem dizer ao advogado da OAB o que ela tem que fazer. E isso hoje, na realidade, é o que mais acontece. A prefeitura tomou conta da OAB, o juiz não tem respeito pela OAB, por quê? Porque o advogado que está à frente não tem pulso, não tem coragem e não tem conhecimento. Se o senhor me permite, claro, queria pedir para o senhor desenvolver um pouco mais essa questão, porque eu percebo que é uma parte central das ideias do senhor essa questão de atuar dentro dos fóruns. Sim. Queria que o senhor desenvolvesse isso um pouco melhor. Como se daria essa atuação? Quais as diretrizes? Quais os objetivos? O que o senhor visa alcançar com essa proposição de atuar fortemente dentro dos fóruns? Nós fizemos pesquisa em agosto e setembro na frente dos fóruns e depois nas redes digitais. Essas pesquisas revelaram 100% que o advogado ele é maltratado dentro do fórum, que o alvará demora até 8 meses para sair, que o juiz tarda nas audiências e que as sentenças ficam 3, 4, 5 meses, decisões para serem proferidas. Com a diretoria dentro do fórum, e o projeto minha amiga, meu amigo, ocupa os fóruns. A OAB tem uma sala dentro do fórum.
tá? E ali a gente vai usar do espaço para atender os advogados. E qualquer coisa, imediatamente nós estaremos dentro da sala do juiz. E ali, infelizmente, é o seu trabalho hoje, na grande maioria, é quem mais agride as prerrogativas dos advogados. Então, estando ali, nós vamos conversar, dialogar com os juízes e atender prontamente o advogado. E os alvarás que tardam, né, para sair, nós vamos todos os dias trabalhar com eles, para que eles saiam em menos de 30 dias. Então, o papel da gestão é estar presente para prestar serviço, e é ali que a advocacia quer o advogado, do lado onde o advogado, a advogada precisa, e não trancado em uma sala, com a cadeira confortável, debaixo do ar-condicionado, respondendo e-mail e falando de coisa artificial, ou seja, inteligência artificial. Ninguém se propõe a defender você, minha amiga, meu amigo, meus colegas, meus irmãos advogados, no fórum. Ninguém se propõe a bater de frente com o juiz. O senhor não pode desrespeitar a advogada. O senhor não pode desrespeitar advogado. O advogado não pode... André, você sabe o que acontece? Para explicar pontualmente essa questão dos alvarás. O juiz, ele não fica, o funcionário público não fica 30 dias sem receber porque ele quebra, porque ele não tem outro rendimento. Não tem outro rendimento. O advogado pode esperar para receber os seus honorários 3, 4, 5, 8 meses, se a verba alimentar. Não, obviamente tem que sair no mesmo prazo que um trabalhador espera para receber o seu dividendo, que são 30 dias. Então, nós vamos usar da lei orgânica da magistratura, do Estatuto da OAB, do Código de Processo Civil, do Regulamento Geral da OAB, né, tudo isso para cobrar dos juízes que eles imediatamente observem, né, o menor prazo possível, que é até 30 dias, para expedir o seu alvará, minha amiga. E mais, jovem advocacia, você quer uma oportunidade. O Belo também está querendo uma oportunidade para entregar a você o mercado de trabalho. E, André, sabe por que o mercado de trabalho aqui, sabe onde é que ele está? Dentro da OAB, com os grupinhos que sempre estão aí. E o colega jovem advogado que vota nessa chapa de reeleição está alimentando ainda mais essa exclusão. André, nas nossas pesquisas, sabe quanto ganha, mais ou menos aqui? 68,2% dos advogados de Guarulhos não chegam a ganhar 2 salários mínimos por mês. 2 salários mínimos por mês. Isso não paga, né? Esses 2 salários mínimos não paga o condomínio da diretoria. Dessa diretoria que está aí, não paga o condomínio. Eles moram tudo bem, estão ricos, opulentos, né? Trabalhando como? Dentro da OAB. E, obviamente, eu ouvi e fiquei estarrecido no debate, André, que o presidente da OAB, com menos de 15 anos de advocacia e que estudou pelo ProUni, diz abertamente que ele tem uma carteira de 3.000 processos. 3.000 processos. Mas cadê o mercado de trabalho para você, jovem advogado? Para você, minha amiga, meu amigo que está no bairro? Cadê? André, olha a coisa mais absurda que eu vi. E aí, a minha colega que passou aqui, eu nunca a vi nos bairros. Nunca. Nunca vi. Não sei em que bairro ela foi, mas nós já fomos, porque já estamos na 4ª eleição. André, uma colega lá do Pimenta disse o seguinte: doutor Belo, por que eu não consigo advogar para o padeiro, para o dono do açougue, para o supermercado, para o depósito, que moram aqui perto de mim? Eu até compro lá porque eu não consigo. E eu fiquei procurando uma resposta para dar para ela. E aí eu fui verificar que a OAB, por meio de um anuário, ela capta o mercado de trabalho do melhor, André, do melhor. E aí faz um lançamento em um hotel. Aquilo ali é justamente captação de mercado de trabalho para quem pode pagar um anuário. Esta ilegalidade, este absurdo, é que provoca também esta exclusão. Aí vem o presidente, não foi a pandemia, porque o anuário, André, é desde 2018. Há 6 anos existe esse anuário, onde um grupo de advogados pagam para estar presente nesse anuário, e ali esse anuário é entregue aos principais empresários daqui da cidade. E por isso que o mercado de trabalho não chega a você, minha amiga. Mas a proposta da Chapa 4 é levar o mercado de trabalho para todos, sobretudo nos bairros. Você que trabalha aí
perto da padaria, do açougue, nós vamos apresentar aos comerciantes os advogados da área e não fazer essa exclusão que hoje acontece. O que o senhor propõe, doutor Belo, para qualificar um amparo a esse jovem advogado que é recém-formado, está começando, às vezes precisa de um auxílio? O que o senhor propõe para esse jovem advogado que está iniciando sua carreira? O que o OAB na gestão do senhor pode fazer para ele? Eu vou dizer em resposta que eu fiquei estarrecido, mais uma vez, com a minha colega que me antecedeu. Mais inteligência advocatícia e menos inteligência artificial. A advocacia é inteligência racional, mental. A inteligência artificial ela é utilizada como um instrumento de pesquisa para facilitar este trabalho de inteligência racional, advocatícia. E pelo que a proposta que eu tenho visto, não falou de biblioteca, não falou de cursos práticos, não. Nós vamos usar a estrutura da OAB, a Escola Superior de Advocacia e toda a sua estrutura e pegar essa escola, descentralizar para levar para você, minha amiga, meu amigo, meus colegas, meus irmãos. Nós vamos fazer os cursos práticos com o melhor prático que a gente tem na cidade. Os advogados vão percorrer os bairros usando não só os polos que já existem, mas também os escritórios de advocacia, onde tem espaço. André, tem escritório de advocacia muito grande nos bairros. E os colegas, o meu mesmo já dei curso para 12 pessoas, sentado, confortável. Então, nós vamos ministrar cursos práticos com colegas. Sabe, André, aquele colega que chega no... Diz, olha, nós vamos fazer hoje uma peça de uma inicial trabalhista. Ele vai à lousa e descreve tudo ali sem usar o celular, sem ter nada, né? Tudo na cabeça. Nós precisamos de prático. E o advogado iniciante precisa de prática jurídica de verdade para poder melhorar os seus argumentos, a sua estrutura. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estudar com qualidade. E depois a questão do ensino continuado, André. Porque, veja bem, o colega sai da faculdade, infelizmente, você sabe que tem 11 faculdades de Direito em Guarulhos? 11 faculdades de Direito em Guarulhos. É por isso que você vê faculdade de Direito querendo lançar uma chapa para que ela possa se apoiar, se apropriar da OAB, porque concorrendo com outras 10 fica difícil. Mas o jovem advogado, tem mais. Nós vamos integrar esse jovem advogado ao mercado de trabalho. Por quê? Porque uma vez que a gente tirar esse mercado de trabalho, que hoje está na gestão da OAB, né, no controle da gestão da OAB, André, essa gestão, ele sabe aonde é que estão os melhores clientes e que remuneram melhor. Não sobra nada para você, meu amigo, que só consegue ganhar 2 salários mínimos. E é este tipo de situação que você quer manter aí há 9 anos. O Edson Belo, há 9 anos, combate com processo judicial, com processo de ética, com notificação. Pode pegar os arquivos, inclusive do radar, aqui que você vai ver isso. Tá? E eu não vejo, nunca vi, nenhum da chapa 2, né, nenhum da chapa 1, nem da chapa 3, me dá um auxílio. E agora aparece com ideias mirabolantes. Veja bem, minha amiga, meu amigo, você vai votar na chapa 4, porque a chapa 4 vai trazer para você aquilo que você mais precisa. Primeiro, respeito, segurança e eficiência nos fóruns. Vou trazer para você, estando ali com a nossa diretoria. É a primeira coisa, né? E nós vamos fazer de tudo nesta cidade, com mercado de trabalho igualitário para todos, com capacidade, obviamente, e sempre com a ampla concorrência, mas você tem que voltar a ganhar dinheiro. A advocacia de Guarulhos precisa voltar a ganhar dinheiro, porque este índice assustador de 68,2%, em que o advogado não consegue ganhar 2 salários mínimos, esse valor que mal paga, né, o condomínio dos diretores da OAB. E você ainda vai votar nisso? Você está mantendo isso? Não, não faça isso. Chegou a hora de você, então, votar na chapa 4, que é a chapa que vai trazer para você mercado de trabalho, segurança nos fóruns, menos prazos, alvará em 30 dias. Nós vamos descentralizar a OAB, levando a OAB para todos os bairros. Os advogados dos bairros vão ter assistência. A gente vai levar odontologia, medicamentos, livrarias, tudo que for necessário.
agora é para estudar. Advogado quer estudar, vai ganhar dinheiro, vai trabalhar e vai ajudar a cidade a crescer e vai se desenvolver também. Por isso, meu amigo, que a sua alternativa única é votar na chapa 4. Porque quando você olha para os lados, só tem, na verdade, artificialidade. A chapa 4 é a única que sabe fazer, fez e dá prova disso. Vá nos nossos Instagrams, vá no nosso Facebook. E mais, nós vamos aqui bater de frente com o juiz, representar prefeito, secretário, quem precisar. Ninguém nesta cidade vai desrespeitar mais. E outra coisa, nós vamos garantir a dignidade da advocacia de volta. Porque, André, essa questão dos honorários em 8 meses para levantar, 8 meses para levantar, retira a dignidade do advogado. Porque o cliente passa a desconfiar dele, ele fica com tudo no seu escritório atrasado e não tem uma ação desta gestão que está aí para isso. E ademais, as outras chapas não garantem estar com um colega no fórum a partir do dia 2. Eu garanto e estarei lá. Aliás, sempre estive nos fóruns com os colegas. Doutor, o que o senhor pensa sobre a questão da sede própria da OAB? É algo que o senhor se compromete, acha que é necessário? É possível encontrar uma outra alternativa? O que o senhor pensa sobre essa questão? André, você sabe, aqui as pessoas continuam com argumentos artificiais, porque não é possível um negócio desse. Eu não vejo esses candidatos tocar nisso. Né? Chapa branca, chapa artificial. A colega que me antecedeu aqui, respeito muito, mas ela trabalha no escritório de advocacia de um advogado que não teve coragem de se candidatar a presidente e bancar a candidatura dela. Então, assim, você é candidato de quem? Eu estou candidato da advocacia e todo mundo conhece. Não estou aqui para defender interesse de faculdade, de prefeitura e muito menos de escritório de advocacia, nada disso. E mais, nós precisamos ter em mente que é o seguinte, sabe quanto é que é o aluguel hoje, o aluguel do prédio da OAB hoje? R$54 mil. Mas você soma por 12. Depois, uma outra coisa que eu não sei se você sabe, André, mas aqui o radar é sempre muito bem informado, né? Graças a Deus. É um princípio aqui desde o grande notário. Você sabe que o Fórum de Guarulhos Cível está com ação de despejo? R$2.500 de dívida. R$2.500 de dívida. E aí, a OAB não se posicionou isso. Vai ser despejado? Não vai ser despejado? Qual é? Então, veja bem como são as coisas. Ele não fala nada por quê? Porque o secretário de Justiça é quem manda na OAB, meu amigo. Há 9 anos, pelo menos. Nem isso você fica sabendo que o Fórum Cível, recém-inaugurado, está com ação de despejo, porque a prefeitura não pagou os aluguéis. Você sabe disso? Agora, a questão de uma nova sede demanda, na realidade, várias coisas. Uma delas é a necessidade. E aí a gente precisa, como democraticamente, o dinheiro da OAB é da advocacia, precisa consultar a advocacia se há interesse no prédio. Eu acredito que por mais alguns anos a gente pode negociar, eu vou renegociar inicialmente este aluguel de 54 mil, que para mim é muito caro. Muito caro. E nós vamos negociar e vamos conversar com os colegas para ver se realmente eles querem uma sede nova, né? E aí uma sede nova, você sabe o tamanho da burocracia que é, do custo que é para a ordem. Entretanto, a meu sentir, respeito se a maioria disser que quer a sede própria, e eu, como representante da OAB, vou buscar isso. Mas eu vejo que tem inúmeras outras necessidades para ontem, ou melhor, para 10 anos atrás, pelo menos, que a gente precisa atender imediatamente. Sobretudo, a dignidade da advocacia. André, partindo para o final, eu quero dizer para você o seguinte, em Guarulhos, esta gestão que está aí, a chapa 1, a chapa 3, nunca fizeram nada para defender a dignidade do advogado. Não trouxeram uma prova aqui para dizer, eu trabalhei. Como é que alguém que nunca trabalhou fora dos seus... Veja bem, não é nas ações do escritório, que eu tenho meu escritório e ganho meu dinheiro lá. Eu trabalho para a advocacia sem cobrar nada
E o meu escritório, na realidade, ele representa isso. Nunca deixei um colega na mão. Agora, como é que alguém que nunca teve nenhuma experiência de trabalho fora da advocacia, eu não preciso estar na OAB para trabalhar. Entretanto, eu quero levar esses 20% de atividade que eu tenho no meu escritório para transformar em 100 lá dentro da OAB. Então, como é que alguém que nunca botou a mão na massa vai trabalhar? Ninguém nunca disse aqui como é que vai bater de frente com um juiz que fica aí escorraçando advogado. O advogado em Guarulhos está entrando de joelho. Ou eu estou mentindo? Então é o seguinte, vamos parar de artificialidade. Só fala de Sebrae, parece que tem um contrato com o Sebrae, não fala da Escola Superior de Advocacia. Vamos parar de falar de artificialidade e vamos falar daquilo que o advogado realmente está passando. E a Chapa 4 vai sim resgatar a dignidade do advogado, resgatar as prerrogativas do advogado, impor respeito nos fóruns e dizer a esses juízes, a esses promotores, a esses delegados e agentes públicos que não respeitam o advogado, que basta. Agora em diante, a partir do dia 2, nós vamos cair para dentro dos fóruns, ocupando os fóruns para restabelecer o direito, a dignidade e a felicidade do advogado em algum momento. Doutor, para a gente encerrar, 19 horas mais 25 minutos, o senhor já está, não é a primeira eleição que o senhor disputa. Por que o senhor tem a convicção de que dessa vez sairá vitorioso e por que o senhor merece ser eleito? Veja, André, quem trabalha deve sempre se candidatar. Eu continuo me candidatando e se eventualmente a maioria dos advogados entenderem que não seja dessa vez a eleição da Chapa 4 e do Belo, nós vamos continuar trabalhando no meu escritório. Porque eu não estou aqui, na realidade, apenas para concorrer. Eu vim entregar para vocês, já entreguei, minha querida, meu amigo, um trabalho. E quero ampliar este trabalho dentro da OAB. É por isso que a gente continua se candidatando, porque os candidatos que aqui passaram não trouxeram nada para você. Nada. E até o dinheirinho bom que você ganhava, deixou de ganhar. Porque o mercado de trabalho, a OAB capturou tudo para ele. E ninguém aqui falou de mercado de trabalho, diga-se passagem. É só artificial. E você vai votar na Chapa 4 e no Edson Belo, porque é a solução para esta cidade com relação à presidência da OAB. Nós vamos deixar de apanhar da prefeitura. Nós vamos deixar de apanhar dos juízes no fórum. Nós vamos deixar de apanhar em delegacias. Nós vamos deixar de apanhar dentro de presídios. Apanhar no sentido de maltratos. Quebra o dever de humanidade, ninguém respeita o advogado nessa cidade. E o que mais pisa aqui em Guarulhos é o secretário de Justiça na advocacia. André, você não vai acreditar, me desculpe dizer isso. O secretário de Justiça do município, ele entra nos grupos e redes eu estou dando risada que isso é meio cômico. Ele ingressa nos grupos de redes digitais de outros candidatos e critica os outros candidatos. E critica os outros candidatos. Assim, na cara de pau, assim, uma coisa... Você entendeu? É isso que a gente tem em Guarulhos. E aqui eu quero chamar a atenção da advocacia de Guarulhos. A Chapa 2, que é a chapa de reeleição, e vocês aí, diretores, gestores deste e das outras gestões, vocês só ganham eleição por conta da prefeitura. Porque se não tivesse a prefeitura, vocês não ganhariam a eleição e talvez os colegas nem soubessem quem seriam vocês. Se não fosse a prefeitura que desse toda a assistência e aparato, né? Belo, você tem prova disso? Pô, em 2018, a chapa que venceu foi condenada a pagar 10 anuidades porque fizeram reunião de campanha dentro da prefeitura. Eu tenho a sentença para quem quiser da comissão eleitoral. Então, é isso. E aí me vem cantar de galo a Chapa 2, dizer que já ganhou, que... Não, meu amigo, se vocês não tivessem o apoio da prefeitura... André, aqui em Guarulhos, desde 2015, nós nunca fizemos uma eleição justa e isenta. Por quê? Porque a prefeitura cai para dentro. Como é que você consegue tirar um time desse daí? Não é fácil. Por isso, meu amigo advogado, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, você vai dar o voto útil no dia 21 para a Chapa 4. Porque é a única que trabalhou e vai trabalhar de verdade, porque aquilo que fia, que alimenta o que nós estamos falando, é o histórico de trabalho que já foi entregue
E hoje, você pode entrar no celular, no fórum, filmar e você não vai ter nenhum problema. Não foi a OAB de Guarulhos que fez isso, nem a de São Paulo. Aliás, quando a colega bateu na porta, disseram não para ela. Então é aqui na Chapa 4 que você vai dedicar o seu voto útil. Porque eu sei que a amiga ou amigo já cansou de sofrer e sabe que do nada sai. E que de artificialidade você já está cheio. Você quer coisa concreta. E eu garanto a você, como nos meus casos, que o alvará sai em 30 dias, porque nos meus, André, sai em 30 dias, porque eu fico todo dia no fórum. Eu quero esse dinheiro para pagar o meu cliente e resolver minha vida. E peticiono fundamentadamente. Lei Orgânica da Magistratura, Constituição, Código de Processo Civil, Estatuto da OAB, Regulamento Geral da OAB. Poxa, Código de Ética da Magistratura Nacional. O juiz não pode deixar o advogado ficar mais de 30 dias sem os seus honorários. O juiz não come se ele ficar mais de 30 dias sem receber, a não ser se ele estiver rico. Meu Deus do céu, eu estou aqui desfilando, nesse período aqui, uma série de aviltamento da dignidade da advocacia e os colegas não acordam. E não estão fazendo isso agora, estão fazendo isso já há um bom tempo. E agora com esses colegas daí, gigantes da Chapa 4, colegas guerreiros, nós vamos entregar para você. Mas você precisa acordar, minha amiga. Pare de sofrer, pare de dizer sim. E pare e comece a dizer Chapa 4. Para que a gente possa tirar a OAB de dentro da prefeitura e trazer dignidade e prosperidade para a cidade de Guarulhos, em especial para a OAB Guarulhos. Doutor Edson Bello, agradeço muito pela presença do senhor, pela entrevista. Desejo boa sorte para o senhor nessa reta final, eleição na próxima quinta-feira. E como fiz com os outros candidatos, se o senhor se sagrar vitorioso, está registrado de público o convite para que o senhor volte, para que nós possamos projetar o que esperar da gestão do senhor à frente da OAB. Muito obrigado pela presença, conto sempre com o Radar de Notícias, uma boa noite e até a próxima. Obrigado. Então vamos encerrando mais essa edição do Radar de Notícias. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam ao longo dessa 1h30. Voltamos amanhã, terça-feira, no horário de sempre, a partir das 18 horas, com o vereador eleito Júnior Caiçara, mais um parlamentar de primeiro mandato que estará aqui na bancada do Radar de Notícias. Uma boa segunda-feira a você, boa noite, fique com Deus e até amanhã.